Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltará, humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo, e se esforcem para tratarem uns aos outros com respeito. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirva o Senhor com o coração cheio de fervor. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser, de fato, sábio. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor, e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. Pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra. Com a sua sabedoria, ele criou o mundo, e com a sua inteligência, estendeu o céu como se fosse uma coberta. Ao Deus único e sábio seja dada a glória para sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Corrija aos seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim um dia você será sábio. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa, não tem vergonha e não presta. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé sem criticar as opiniões dessa pessoa. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo, de jeito nenhum. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica irado facilmente e é muito amoroso. Quem recusar ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. Vocês fazem parte do povo de Deus,
Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Jesus respondeu: Por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: No começo o Criador os fez homem e mulher. E Deus disse: Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Porém, eu sou como uma oliveira verde que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Tu dominas o mar poderoso, tu acalmas as suas ondas furiosas. Mas, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. As parteiras temiam a Deus, e por isso Ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Jesus saiu dali e, no caminho, viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: Venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias, eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor. Vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus. O Senhor Deus será o Rei do mundo inteiro. Ele será o único Deus, e todos o chamarão de Senhor. O nome do Senhor é como uma torre forte, para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. Ó Senhor Deus, dá-me uma prova da tua bondade. Então os que me odeiam verão que tu tens me ajudado e consolado, e ficarão envergonhados. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: Não tenha medo, povo de Sião, não desanime, nem perca a coragem, pois o Senhor seu Deus está com vocês. Ele é poderoso e o salvará. Deus ficará contente com você se por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como o câncer nos ossos dele. Quando estou desistindo, ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram.
Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até sua presença. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Canto hinos a ti, ó Senhor Deus. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo.